Olá, irmãos, amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre felizes pela oportunidade de falar das coisas de Deus, pela liberdade de poder entrar no seu lar através das gravações. Te agradeço aí pela participação. Esse material não tem fins lucrativos, o objetivo é levar o ensino da palavra de Deus a muitos lares. Espero que esteja assim abençoando sua vida. Se você quer nos ajudar, uma maneira de nos ajudar é se inscrevendo no canal, porque aí a propagação da mensagem aumenta. E também, se você der um likezinho lá, ajuda a plataforma a compreender que alguém assistiu, gostou, e aí eles divulgam a mensagem em outras plataformas, tá bom? Então nos ajuda bastante. Se você clicar no sininho, você vai receber todas as nossas notificações. Assim que tiver uma notificação nova, você vai receber que tem uma notificação nova da igreja. Quando estivermos com culto ao vivo, você vai receber lá, culto ao vivo, a notificação. Então, se você puder assim participar conosco, pode propagar nas redes sociais, pode colocar nos grupos, são livres as mensagens, tá? Estamos tratando sobre casamento, as bases para um casamento bíblico, tá bom? Estamos usando as bases para o casamento bíblico, aquilo que a Bíblia ensina, e é o que eu devo transmitir, nada fora do que a Bíblia ensina. Então vamos lá para os nossos slides de hoje, são poucos, mas vamos ver o que nós aprendemos hoje. Deus os criou, homem e mulher, Gênesis 1, 27. E lhes ordenou dizendo, frutificai e multiplicai-vos, Gênesis 1, verso 28. A reprodução natural só é possível com a união entre um homem e uma mulher. De acordo com as Escrituras, Deus formou o homem da terra, Gênesis 2, verso 7. Depois da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher, Gênesis 22. Então o homem foi feito do pó da terra, em hebraico, Adamá, que falamos sobre Adão ontem. Tá bom? E a mulher foi feita da costela do homem, então Deus criou dois seres. Até aí, irmãos, a criação divina está ali direta, relacionado com o ser humano, direto. O texto diz que Deus soprou em suas narinas o Espírito e tornou-se alma vivente. A partir daí, Deus permite ao ser humano o dom, o talento da reprodução. Entre dois seres que ele criou, macho e fêmea, agora ele permite a reprodução de um novo ser. Imagina que fantástico, que bênção, coisa maravilhosa. E Deus acrescenta, portanto o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Olhe os detalhes da palavra de Deus. Deixará pai e mãe, olhe, masculino e feminino. E vai se unir a quem? A sua mulher. Então ele vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher. O homem se unir à mulher. E ele vai tornar-se o quê? Uma só carne. Só Deus pode fazer isso. Então veja que o casamento é algo muito sério. Um homem e uma mulher torna-se uma só carne. Então o casamento não é uma brincadeira. É algo muito sério. Vamos ver. O uso dos termos homem e mulher, no contexto de pai e mãe, deixa claro que há aqui uma referência ao homem e à sua mulher no sentido biológico. Os cromossomos, é interessante, os cromossomos masculino e feminino, são a nossa linhagem genética. Então, Deus criou desta maneira. Então, os cromossomos femininos não podem mudar. Os cromossomos masculinos são um, os cromossomos femininos são outros. Não podemos mudar essa genética. A ciência não tem esse poder. Ou nasce com os cromossomos femininos, ou nasce com os cromossomos masculinos. É biologia, não pode mudar. Não há possibilidade de mudar. Então, ou nasce homem, ou nasce mulher. Fazendo uma alusão à criação e à união conjugal de Adão e Eva, nosso Senhor citou a passagem de Gênesis dizendo, isso aqui é o texto de Jesus, lá no Novo Testamento, 4.000 anos depois da criação de Adão, tá? Mateus 19, verso 4. Desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. Depois, Jesus citou a mesma passagem de Gênesis 2, 24, em que se fala do ato de deixar pai e mãe e se unir à mulher. Olha, ele tem que deixar pai, masculino, ele tem que deixar mãe, feminino, e vai se unir a quem? A uma mulher. E vai se tornar uma só carne. Olha que impressionante os detalhes da Bíblia.
Desta maneira, Jesus confirmou que o casamento deve ser realizado entre um homem e uma mulher. São muitas afirmações que o casamento só pode ser realizado entre um homem e uma mulher. Por esse motivo, os conhecidos casamentos homossexuais não são casamentos bíblicos em nenhum sentido. Pelo contrário, são, na verdade, relações sexuais ilícitas. Uma vez que estas uniões não são de fato casamentos, conclui-se que o rompimento de uma relação desse tipo não é, na realidade, um divórcio. Se não é considerado um casamento bíblico, também não pode haver o rompimento, porque não tem o divórcio. Assim, a primeira e mais fundamental característica do casamento é a união entre um homem e uma mulher. Tá? Singular, nós vamos ver mais adiante. Um homem e uma mulher. O casamento envolve união sexual. A união sexual no casamento também é um ensino claro nas Escrituras. E isso é assim por várias razões. Esta união é chamada de uma só carne. O fato de um casamento incluir o sexo é algo que está evidente nas palavras ditas por Paulo em 1 Coríntios 6,16, em que ele usa a mesma expressão para condenar a prostituição. Deus ordenou que o homem e a mulher, criados por ele, se multiplicassem. Gênesis 1, verso 28. Isso só seria possível pela união entre um homem e uma mulher. Deus deu ordem que eles deveriam se multiplicar. Se fosse Adão e Adão, ou se fosse Eva e Ivo, ou Eva, ou Evo, sei lá, não teria reprodução. Biologicamente impossível. Então só há condições da reprodução, da multiplicação, da sequência da ordem de Deus, porque é um homem e uma mulher. Então são muitos os fatos, são muitas as provas. Não há como questionar tais fatos. A biologia não tem como questionar. Biologicamente é impossível. Só há reprodução entre um homem e uma mulher. Não há reprodução entre pessoas do mesmo sexo. Ou alguém teria coragem de questionar isso? Impossível. Isso só seria possível pela união entre um homem e uma mulher, no sentido biológico. Depois de Deus tê-los criados e expulsados do jardim do Éden, a Bíblia diz: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Depois que eles foram expulsos, eu tenho uns estudos lá atrás, não sei qual número da mensagem, que eu falo sobre o nascimento de Caim e Abel fora do Éden, fora do paraíso. Então eles nasceram fora do paraíso. E aqui a gente viu, conheceu Adão e Eva, conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e tendo dado à luz a Caim, Gênesis 4, verso 1. Quando o apóstolo Paulo falou sobre o sexo no casamento, ele claramente escreveu: por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher seu marido. O marido cumpre a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Vamos rever o que nós aprendemos hoje. O casamento só a base bíblica é entre um homem e uma mulher. Biologicamente não há como se multiplicar, não há como reproduzir se os dois seres são dois homens ou duas mulheres. Não há possibilidade. Só há possibilidade, biologicamente falando, um homem e uma mulher. Os cromossomos dos quais Deus criou a raça humana, homem e mulher, são diferentes. Então precisamos compreender isso antes de questionar. Então, as bases do casamento precisam ser seguidas, não duvide do poder de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe cada casal. Vamos orar nesse instante. Deus, quero te agradecer por mais esse dia, por mais esse momento. Agradecer, Deus, pelas vidas que estão assistindo e ouvindo estas mensagens. Peço, ó Deus, no teu poder, no poder do Espírito Santo, falar ao coração de cada uma e que o teu nome somente seja glorificado. Abençoa os casais, Deus, abençoa as famílias, abençoa os laços matrimoniais para louvor e glória do teu nome.
Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.